Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Oficina. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês a fazer a catálise utilizando a régua, tá bom pessoal? Então aqui a gente está com o verniz, estamos com o verniz da Wanda PU 5100 HS, é um verniz alto sólido de entrada, é um verniz médio, tá bom? Então aqui a gente tem o verniz, tem o catalisador, não se utiliza nesse verniz o diluente, somente nesse, que esse aqui é o 9100, 2 para 1. Então ele tem essas três barras, uma das barras é o verniz, a segunda barra é o catalisador e a terceira barra é o diluente, que ele tem na proporção de mais 20 a menos 30, de 20 a 30%. Nesse caso aqui só tem duas barras, ele é utilizado 5 para 1, 5 partes do verniz e uma parte do catalisador, tá bom? Então aqui pessoal, eu tenho o verniz, tenho um becker, né? Mas a gente vai estar fazendo a nossa catálise utilizando a régua. Vamos esquecer o becker, eu coloquei o becker para dar uma facilidade no nosso trabalho, tá bom? Mostrar para vocês a simplicidade que é. A gente não vai trabalhar com o verniz, vamos trabalhar mostrando com você com água, tá bom? Utilizando a água. Então aqui a gente tem a nossa régua, ela tem as fileiras de catálise, né, de várias cores. Então aqui a gente escolhe uma para trabalhar e aqui a gente sabe que a gente vai estar utilizando 5 para 1, tá bom? Bem simples de trabalhar, não é complicado. Você escolhe a escala ao qual você trabalhar e eu sempre utilizo essa parte aqui de baixo, ao qual eu estou marcando. Sempre essa parte de baixo eu utilizo como catalisador. Eu vejo qual a melhor proporção ao qual eu vou trabalhar. Então tome cuidado, pessoal, quando você for trabalhar com a régua, porque você tem que ter um recipiente adequado à quantidade que você vai fazer. Se você tiver um recipiente muito largo, vamos dar um exemplo, se utilizar uma lata, né? Conforme aqui está o verniz é uma coisa, e se você utilizar um copo descartável já vai dar outra quantidade, tá bom? Então eu vou fazer a minha catálise aqui para vocês verem, né? Vou colocar aqui dentro do recipiente e vou mostrar para vocês o que gera de material, tá bom? Então eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês aqui dentro do becker para facilitar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, tá bom? Então agora a gente vai fazer o material, está aqui ao lado. Eu coloquei na primeira régua, ó, na primeira linha, né? Coluna. Então eu coloquei aqui o meu catalisador, dá para vocês verem aqui no final, ó. Antes do 1, tá bom? Aqui, ó, aqui tem o meu catalisador dentro do becker, beleza? Então depois vocês vão entender o quanto ele vai gerar de material depois que eu fizer a minha catálise completa, né? Você vai verificar dentro do becker o que ele corresponde a esse becker. Existe beckers de várias medidas. Aqui ele consegue medir até 600 ml, mas nós não estamos falando do becker, estamos falando da catálise utilizando a régua, tá bom? Então você consegue escolher a escala qual você quer. Nesse caso eu escolhi a escala vermelha, coloquei o catalisador, então eu fiz a primeira parte. Sempre gosto de fazer assim, mas você pode colocar as primeiras 5 partes de verniz, não tem problema. E a última parte seria a do catalisador, tá bom? Mas aqui eu coloquei primeiro o catalisador e olhe como ele ficou em cima da faixa da listra, né, do número 5, ó, tá bom? Que ele está correspondendo aqui praticamente a 250 ml, tá bom? Então quando você for diluir 250 ml, ele não vai dar a medida perfeita, porque em ml, né? Porque você tem que ir pela régua. Agora, se você fosse diluir no becker e você colocasse até 300 ml, ó, ele fica abaixo um pouquinho de 250 ml, tá bom? Ele fica mais ou menos 225 ml, mais ou menos aí, ó. Então, se você usar um recipiente como esse, ó, tá bom? É interessante que você use um recipiente ao qual o fundo seja plano, tá bom? Para que você possa ter a medida perfeita, né? E ele não seja cônico, porque vai mexer a questão do volume também, vai mexer na questão do volume. Então, é interessante que o recipiente seja plano e a base dele seja plana, né? E ele seja um recipiente por igual, conforme essa garrafa aqui, ó. Se ele for cônico, né, ele mexe um pouquinho no volume. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, né, como fica, como é a questão da catálise na régua. Aqui o procedimento é bem simples, você faz a catálise mexendo, né? E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, se for usar a régua, né, na primeira escala, olha a altura que fica, ó, do material. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Olha como muda a quantidade, ó, tá bom? Catalisei aqui, ó, catalisador e verniz, ó.
nesse recipiente, né? Que aqui eu usei uma garrafa descartável, né? Garrafa de 500 ml. E eu vou colocar ele agora dentro do becker para vocês verem, ó, o quanto muda a quantidade. Então o tamanho do recipiente mexe na quantidade do volume, ó. Então ele ficou aqui com 125, 115 ml, tá bom? Então muda muito a quantidade, então é bom tomar cuidado com o tamanho do recipiente. Se você quer fazer uma catálise de, sei lá, 300 ml, procura um recipiente de menor proporção. Nesse caso aqui eu estou usando um recipiente maior, tá bom? E você vai ter que ter uma noção básica, porque se você for trabalhar na régua, você pode estar danificando, você pode danificar, né? Você pode, não é danificar, você pode mudar a proporção da quantidade e ter um desperdício de material, ao qual esse desperdício ele pode gerar um prejuízo para você. Então você pode fazer uma catálise de pouco produto ou de mais produto e desperdiçar, tá bom? Então sempre bom respeitar a catálise da régua, né? Sempre bom verificar o produto, né, direitinho, utilizar o catalisador correto e diluir, né? Diluir não, catalisar bem antes de aplicar o produto. É muito interessante você catalisar bem antes, para esperar um tempinho para que ele faça a homogeneização, né? Ele consiga quebrar as partículas, se juntar, se unir para formar o líquido, né, correto, para depois fazer a aplicação, tá bom? Então tá aqui a diluência do produto. Se você for a catálise do produto na régua, se você for fazer esse procedimento aqui em outro verniz 5:1, dá a mesma coisa, pessoal. Não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? Então, se você gostou aí do conteúdo, não esquece de estar se inscrevendo no nosso canal Você na Oficina. E mais conteúdos como esse, segue aí nosso canal, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.